dia! Olá! Olá, bom dia! Que Muito bom bom dia! estarmos aqui mais uma vez, né, Henrique? Mais uma vez juntos, para uma sequência que deu muito certo. Pois é, porque esse tema realmente é importante, né? Eu tive muito feedback da nossa live também. Muita gente. Uma pessoa me mandou uma mensagem e falou: Nossa, foi uma sessão de terapia essa live. Ah, é o nosso terapeuta aí, ó. Que bacana, né? Que bacana! Recebi muita mensagem também de carinho, o pessoal gostou muito do nosso tema, né? Normalmente o pessoal já tem esse carinho muito grande com a gente, até já deixando aqui, agradecendo a todos, né, pelo carinho, prestígio de sempre. E essa realmente tivemos muitos feedbacks aqui, então surgiu a parte 2. Eu até brinquei no início da É. outra live, né? Falei assim, provavelmente essa live vai ter parte 2, parte 3, né? E não deu outra, né? O pessoal gostou muito. Fico feliz, né, que o assunto tenha sido de contribuição e eu já sou suspeito para falar, né? Eu já adoro o assunto, eu já adoro falar sobre, então, e o público gosta, então fico mais feliz ainda e ainda partilhar essa tela com você, né, que complementa muito bem esse assunto, tem uma visão muito bacana, faz um trabalho maravilhoso também sou fã e fico Aham. muito feliz e honrado em ter você aqui batendo esse papo aqui e dividindo a tela com você, onde a gente pode trocar essas ideias com o pessoal, né? Ah, que bom. Eu também. Só te agradeço essa parceria. Acho que complementa muito, porque eu falo sempre dessa importância do paradigma quântico e eu gosto de trazer assim uma coisa mais prática também, né? Então, os meus colegas que trabalham com técnicas, com qualquer tipo de prática que eu veja que traz benefício, né, dentro desse paradigma quântico, eu fico muito feliz também em compartilhar. E esse tema das sombras, ele diz respeito a todos nós. Não existe uma só pessoa na face da Terra que não tem essa questão das sombras. Isso é inerente ao ser humano, né? Sim. E As tudo. sombras, ela faz parte, né, do nosso dia a dia, ela está diretamente ligada a todos os nossos problemas e, consequentemente, também a solução. Ela já foi abordada por várias linhas de conhecimento, seja terapêutico, seja na espiritualidade, né? Então, é um assunto que já vem sido falado há milênios, com outros nomes, outra denominação, e uma coisa que me chamou muita atenção que todas as vezes que eu vou pesquisando, aprofundando alguma coisa, sempre chega nela. Então, esse assunto é interessante trazer para o público, né? Inclusive, quem está chegando de paraquedas agora nessa live, né? Essa é a parte 2 de uma live que nós fizemos há Ah, poucos sim, dias, né? é Sobre importante. as sombras psicológicas, sobre as sombras. Então, quem está chegando agora de paraquedas, pode continuar, que a gente vai trazer numa dinâmica aqui que dá para o pessoal acompanhar. Claro que quem assistiu, né, já está mais inteirado, quem já acompanhou o assunto anterior, ou as outras lives que eu busco trazer também abordando sobre o assunto, né, vai servir como uma base, mas se esse é o primeiro contato, pode continuar, que dá para você acompanhar. A gente vai trazer aqui de uma linguagem bem simples, uma linguagem bem tranquila, para ser acessível a todos. E aí, recomendo que volte depois, né, tivemos umas reflexões bem interessantes na live anterior, os outros materiais, quem não me segue no canal do YouTube, tem muita coisa salva lá também, no meu perfil do Instagram, material sobre, quem quiser aprofundar, né, fica essa dica. Então, as sombras, então, ela vem sido abordada com outros nomes, de outras formas, e uma das linhas do meu trabalho é trazer a conscientização desse assunto para as pessoas, quebrando esse paradigma de que a sombra é um assunto doloroso, sofrido, é algo ruim, ou é assunto de psicólogo. Não, né? Sombras, então, é um assunto que, na minha humilde visão, devia ser ensinado nas escolas também, assim como o novo paradigma holístico, assim como as terapias, né? Então, porque isso faz parte, todo mundo quer resultado. Se você perguntar hoje em dia, todo mundo quer e muita gente está até buscando. Só que a maioria está buscando aonde não perdeu ou É, aonde não está a solução, né? Que é o que gera aquela sensação de cansaço, de correu, de lutou e não consegue resultados. Então,
formato do nosso trabalho também, é trazer essa conscientização para que as pessoas direcionem a energia e a força dela de buscar um resultado aonde existe essa solução, né? Então, esse também é o É nosso foco aí do trabalho. verdade, porque você comentou na live passada um ponto super importante, que são essas várias identidades que vivem dentro de nós, né? E é muito importante a gente fazer as pazes com isso, né? A gente saber que a nossa identidade adolescente, ela está aqui. A nossa criança, ela também está aqui. A nossa... Tudo, né? Então, por exemplo, uma situação que eu passei, que foi muito interessante, que esse conhecimento me fez lidar melhor, foi que o meu namorado, meu ex-namorado agora, né? Ele foi fazer um retiro e só que antes dele ir para o retiro, ele estava fazendo pequenos retiros, né? Agora ele foi fazer um mais demorado e tudo, e nós resolvemos nos liberar, né? Mas quando ele estava fazendo esses retiros, por um lado eu estava muito orgulhosa dele, porque eu sempre falava que uma das coisas que eu comecei a namorar ele foi justamente por ver essa conexão profunda dele com o caminho espiritual, assim, uma grande qualidade dele. E eu fiquei assim muito feliz. Mas aí ele fez um retiro, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5, e coisas importantes aqui acontecendo e ele não tá. Aí daqui a pouco eu me vi um pouco ressentida também com a ausência dele. E aí, mas imediatamente eu me lembrei, eu falei sim, porque né, o meu lado praticante fica extremamente feliz quando eu vejo alguma pessoa realmente mergulhando no caminho espiritual. Porque nós tendemos a pegar o caminho espiritual só para pontualmente, né? Deu um problema na minha vida, aí eu corro lá, medito, mergulho no caminho espiritual, na hora que aquilo melhora, eu, pum, vou embora, caio no materialismo de novo. É natural isso também, tá, gente? Isso não é uma crítica, é uma coisa só para a gente tomar consciência. Sim. Que, né? E isso tudo faz sentido porque é justamente aí você trouxe uma coisa corriqueira do dia a dia, que é comum na maioria das pessoas, e isso se aplica tanto às coisas corriqueiras do dia a dia, como também os grandes problemas. Você desenvolve um trabalho muito interessante, né, da conscientização das Então, pessoas, mas do efeito do aí, antes de observador. você mudar o tema, deixa eu só concluir, Uhum. né, o que eu estava falando, porque Não. aí no momento que eu me dei conta, né, que eu estava assim um pouquinho ressentido, aí a nossa cabeça entra em buga, né? Porque aí você fala, mas como, né? Como que eu posso estar ressentido de estar indo no retiro, uma coisa que eu acho tão bonita, que eu sei que é importante, né? Mas aí eu me lembrei disso que você ensina, né? Eu falei, não, mas é que tem minha identidade praticante, mas tem a minha identidade de namorada, né, que tem a sua sensibilidade, que tem a sua. Então eu pude passar por essa situação sem criar mais uma sombra, né? Sem jogar mais um conteúdo rejeitado. Porque aí eu pude pacificar isso e acolher isso tudo amorosamente, né? Porque é o que eu bato muito na questão da meditação, que é trazer a mente para o agora e acolher amorosamente qualquer coisa que esteja aqui, porque se a coisa já está, não adianta eu negar. Mas por falta de conhecimento, né, a gente nega, a gente rejeita. E aí a questão da sombra realmente é o oposto de clarificar, porque nós podemos clarificar as experiências, passar por dentro daquilo, entender a gênese do que está acontecendo. Mas se a gente não tem essa capacidade, a gente joga aquilo, rejeita, né? E aquilo vai para a sombra, né? Desculpe te interromper, mas Exatamente. pode. Não, não, fica tranquilo. Esse é um ponto legal, né, que você trouxe, que é como que a gente vai lidar com ela no dia a dia, né? Porque muitas pessoas acreditam que a sombra é uma terceira pessoa e que ela não tenha voz.
Primeiro, deixa eu fazer uma introdução para quem caiu de paraquedas agora, né, para não ficar muito perdido, né? O que é isso? Está rejeitando? Quem está jogando concreto? Ninguém, né? O que são as sombras? Sombras são personalidades que nós reprimimos, seja de nós mesmos, seja do mundo externo, seja da nossa parte consciente, seja tudo aquilo que nós jogamos concreto em cima, que nós não aceitamos, não gostamos, temos vergonha, temos culpa, ou qualquer coisa que não é expresso e é rejeitado, vira uma sombra. E o fato de virar uma sombra não quer dizer que ela não exista mais, né? Ou que no universo não existe lixeira cósmica. Muito pelo contrário. O movimento de a reprimi-la vai intensificá-la, fazer com que ela cresça, e o movimento dela crescer em um momento de baixa da guarda é onde essa personalidade ela se manifesta. Seja num ato falho, seja num problema, seja numa situação, é aonde que estão instalados os conflitos. E é por isso que eu falei no início, né? As pessoas normalmente buscam solução aonde não está o problema, gerando aquela sensação de que lutou, que correu atrás. Então, muitas das vezes, é o outro, é quando o outro melhorar, quando acontecer tal coisa, é o sistema. Só que aí que volta no ponto que eu comecei a falar, que eu acho muito legal, outro ponto que você também traz como conscientização, que é o efeito do observador. É o poder que a pessoa tem de observar e gerar uma mudança no universo, através da sua escolha, da sua observação. E aí é onde que a maioria das pessoas, quando está iniciando esse caminho, faz um questionamento, né? Fala assim, se eu crio a minha realidade com a minha observação, por que que eu crio realidades contrárias ao que eu desejo? Né? Por que que eu quero saúde, eu observo saúde e manifesto uma doença? Eu observo uma prosperidade financeira, um relacionamento feliz e, na prática, vivencio outra coisa, sendo que eu sou o observador, né? Aí entra as sombras. Quem está observando não é uma personalidade, nós somos uma junção de várias personalidades. E essas personalidades vão nascendo de acordo com as nossas experiências, desde lá da nossa concepção. Nós vamos criando personalidades que vai se adaptando às situações. Então é como se nós fomos nos fragmentando em vários. Então aqui em Henrique, existem várias personalidades Henrique aqui dentro. Henrique terapeuta, Henrique professor, o Henrique pai, o Henrique que está no jogo também com as adversidades do dia a dia, o Henrique criança. São várias personalidades. A que está atuando nesse momento é a personalidade terapeuta. Imagina a personalidade do futebol que joga uma peladinha no final de semana fazendo uma live, né? Seria outra personalidade. Assim como vice-versa, a personalidade terapeuta, né, jogando futebol. Olha, você não tocou para mim porque você tem um trauma de rejeição e tal. Ia ficar uma peladinha chata, né? Então, ou seja, existem momentos adequados para cada personalidade se manifestar. Normalmente, a personalidade que vai atuar no dia a dia, que é a que quer prosperidade, que quer saúde, que quer dinheiro, que quer um relacionamento bacana, essa personalidade é uma delas. E ela gasta um esforço tremendo para reprimir as várias outras personalidades, que talvez teve uma culpa num relacionamento lá na infância, que tem medo de ter dinheiro, medo do crescimento, ou raiva em trabalhar, ou culpa nisso, naquilo. E aí, pelas outras personalidades serem contrárias a essas verdades, vai reprimindo, vai jogando concreto. Por exemplo, uma personalidade está de saco cheio e quer separar. A outra tem medo, tem carência, tem apego, tem dependência, não quer separar e joga concreto em cima da personalidade que quer separar. Essa que quer separar, então, vira uma sombra. E nos atos falhos, nos momentos de lapso, ela vai fazer algum movimento para sabotar esse relacionamento. Aí depois vem a famosa ressaca moral, que é quando o ego toma consciência disso e, opa, fiz besteira. E aí vira uma guerra interna. Só que muitas pessoas ficam com essa guerra o dia inteiro, 24 horas por dia. Sabe aquela vozinha que fica ali dentro? Vai dar errado, faz isso, faz aquilo. São as sombras. Quem é que está conversando ali? Se tivesse só uma personalidade, não existia diálogo, né? Era só, vou fazer isso, pronto, acabou. É justamente a dúvida, essa voz interna que fica ditando esses outros movimentos, que são também partes dessas personalidades. E quando começa, então, esse cabo de guerra interno, esse jogo, é aonde que vivenciamos os conflitos no dia a dia. Imagina uma corda, todo mundo já deve ter visto aquela brincadeira de cabo de guerra, né? Quando ela está tendo uma tensão para um lado e uma tensão para o outro, ela fica ali estagnada ou movimenta muito pouco.
É o que acontece com as pessoas presas nos ciclos viciosos, nos momentos. Ou seja, existe uma tensão que quer uma coisa e, ao mesmo tempo, outra que quer outra. E elas estão tentando ganhar no grito. Uma tentando convencer do lado de cá e a outra tentando daqui. Por isso que aí a gente colocou o tema iluminar as sombras. Iluminar é o quê? É iluminar esse problema. Mas iluminar com uma certa sutileza. Porque se você joga luz na sombra, você aumenta ela. Tem uma sombra da minha mão lá na parede lá. É. Se eu aumentar a intensidade dessa luz aqui nessa minha mão, o que vai acontecer com a sombra lá atrás? Vai aumentar. Então, jogar luz na sombra, o ideal é iluminarmos, mas aí tem essa pequena sutileza, porque jogar luz aumenta a sombra. Podemos perceber isso quando tentamos falar algo com uma pessoa que sabe que aquele assunto está reprimido. Tenta mostrar a ela o problema. Normalmente a reação é o quê? De negação, de raiva, né? De não, você está doido, não é assim. Né? Ou seja, isso é o quê? É jogar a luz na sombra, no problema. Então, se essa sombra está despreparada e vê essa luz ali naquele momento, a atitude normalmente é de aumentar essa sombra, né? Ela agir de forma reativa. Por isso que é um assunto muito delicado, que é o quê? É fazer com que essa sombra tome consciência, uma autoconsciência de que ela é uma sombra e que ela pode ser iluminada. Então, é a mesma coisa, mas vista de ângulos diferentes. Mas daí nós podemos complementar essa metáfora, esse exemplo que você deu da luz e da sombra, que é o seguinte: num primeiro momento, a sensação que a gente vai ter é que a sombra aumentou, né? Que a sombra ficou mais forte, na verdade, né? Não é nem que ela aumentou, que ela ficou mais forte. Mas imagine um poste de luz, né? Já reparou quando você está andando na rua, tem um poste de luz? Quanto mais longe você está da fonte luminosa, maior é a tua sombra, né? A sombra estica, assim, fica lá longe. O poste de luz está aqui, ó. Você vai andando para perto da luz, a tua sombra vai diminuindo, até que no momento que você estiver embaixo, exatamente embaixo da luz, você não tem sombra mais, né? Perfeito. Aí você trouxe um ponto importante. A pessoa foi caminhando em direção à luz. Não foi jogada a luz direto nela. Perfeito. E é aí que é um movimento muito importante que é praticado nas terapias, o acolhimento. Quando você acolhe essa personalidade, você faz com que ela conduza até você, ou seja, ela busque essa iluminação e tome essa autoconsciência. Perfeita a sua observação. Tá certo? Então, é justamente esse movimento que as pessoas fazem o quê? Eu não posso ver isso, eu tenho que negar isso. Ou seja, está tentando ganhar no grito. Está negando essa parte. Então, não é rejeitar a sombra. Nem tampouco também passar o controle e deixar ela agir com os motivos que tem. É integrá-la. Então, aí que existe que é a conscientização desse assunto, né? Porque normalmente as pessoas entendem que resolver uma sombra é acabar de deletar ela ou deixar ela assumir o controle e fazer o que quiser. Não, porque essa sombra faz parte da própria pessoa, assim como o ego também faz parte dela. Então não é nem que a sombra ganhe, nem que o ego ganhe, é que as duas tornem uma só. Que é o que é tão falado também no caminho espiritual, né? O de unificação, Exatamente. Que de aí integração. é o próprio caminho espiritual, né? Porque é você acolher amorosamente, né? O que quer que surja, o que quer que já esteja lá. E aí são coisas inseparáveis. O caminho espiritual e esse processo terapêutico é tudo uma coisa só. Inclusive, muitas vezes nós vemos esse movimento de resistência, né, muito forte, de não querer olhar para a sombra, né? E aí entra realmente a questão espiritual, até no sentido das influências espirituais, né? Que é um ponto que a gente tem que trazer também. Que às vezes a pessoa está sob influências negativas e isso aí trava completamente, né? Então, por isso nós temos que buscar em todas as frentes, né? O ideal, assim, para nós termos um resultado efetivo é nós buscarmos em todas as frentes, né? Numa terapia, num tratamento espiritual também, quando sentir necessidade, porque isso é muito sério e muito real.
né? Tanto que em Curitiba, quando eu fui morar lá, que logo que eu cheguei, eu fiquei muito surpresa com a proposta de tratamento que alguns profissionais de saúde lá, de saúde mental têm, que eles têm um hospital psiquiátrico espírita. Eu achei aquilo tão avançado, né? Digamos assim, porque nós sabemos que nos problemas graves psiquiátricos tem a questão da obsessão, né, espiritual, da influência. E lá eles já tratavam junto, eles já internavam o paciente para o tratamento psiquiátrico e esse paciente já passava pelo tratamento espiritual também. Então, veja que coisa espetacular, né? E aí você deu um outro gancho também interessante, que aí agora, né, a gente está na parte 2, já dá para até ir aprofundando os assuntos. Esse assunto da repressão das nossas personalidades é o quê? É uma sombra individual. Uhum. Então, quando nós pegamos partes fragmentadas da nossa consciência individual e ela se fragmenta, essa parte rejeitada vira uma sombra individual. Agora, olhando para um outro aspecto, dando um passo para trás e observando por um âmbito maior, quando nós rejeitamos outras consciências, seja num ambiente familiar, num ambiente social, é onde nós criamos, então, a sombra coletiva. Então, uma consciência da família rejeitada, ela vira o quê? Uma sombra familiar. Ou seja, ela não está tendo o acolhimento do movimento familiar, onde ela vira uma sombra familiar. E aí é muito profundo, né, a sutileza desse movimento. Por exemplo, uma família que rejeita um estímulo de um desejo de beber uma bebida alcoólica. Vamos supor que seja por qual for o motivo, seja por questão de saúde, familiar, religioso, espiritual, seja qual for o momento, essa família abomina a bebida alcoólica. Mas se ela abomina, uma vez que já existiu o desejo de beber, ela reprime esse desejo, se ela reprime dela mesma, ela vira uma sombra, uma personalidade dela que vai querer beber. Agora, se um grupo reprime esse desejo, uma das consciências que nasce nessa família acaba sendo depositada toda essa carga, e aí aquela vai ser o alcoólatra da família, aonde a família toda vai rejeitar, vai desaprová-la, e ela vira a sombra familiar, né? Muito conhecido também como a ovelha negra da família. Pode observar, todo o ambiente familiar, aquilo que a cultura lhe rejeita, nasce aonde é depositado toda essa carga, e por isso que ela incomoda tantos outros. Porque ela está o quê? Jogando luz na sombra do outro que rejeitou aquele desejo. E aí vira um conflito familiar. Estou trazendo o exemplo do alcoolismo, isso vale para uma questão sexual, por um paradigma na área profissional, seja qualquer área, tudo que é rejeitado. E à medida que nós vamos ampliando isso, nós vamos observando, então, as sombras coletivas. Então, a sombra de uma cidade, de um país, de um planeta, e as consequências são drásticas. Hoje nós podemos agora observar o caos coletivo que o planeta está instalado. Por quê? De uma repressão coletiva. Então, por isso que é um assunto que eu busco trazer essa conscientização, porque da mesma forma que pode resolver as questões pessoais de cada um resolvendo a sua individualidade, as suas questões pessoais, nós também conseguimos resolver a questão do nosso planeta, uma questão coletiva. Porque o problema ele não nasce do dia para a noite. Da mesma forma que os problemas começaram há milênios por repressões individuais, que viraram repressões familiares, que depois viraram repressões coletivas, e aí gerou guerra, miséria, fome e todo o caos que nós temos dessa falta de conscientização, agora é o caminho inverso. Então chegou a hora a onda foi, agora é a hora dela voltar. Né? Então é o momento de todos nós tomarmos essa conscientização. Então todo mundo busca ser um super-herói. Né? Então a melhor forma de ser um herói é o quê? Cuidando de si mesmo. Porque a partir do momento que você cuidar de você, assimilar as suas sombras, suas repressões, conseguir seus objetivos pessoais, que só não consegue porque existe uma parte mal curada aí dentro que está pedindo ajuda através de um problema. Então, a partir do momento que você começa a solucionar, alcançar seus objetivos, desenvolver o seu amor próprio, consequentemente, desenvolve-se o amor incondicional a tudo e a todos, que é essa conscientização.
né? Por isso que esse assunto foi tão batido, tão reprimido, né? Porque implica várias outras questões por trás disso. Né? Uhum. É muito profundo, né? É muito bacana isso. E aí, eu acho que um ponto importante também primeiro, isso que você falou que é super importante, porque na verdade o verdadeiro herói, né, é o que mergulha em si próprio, porque esse é que é o mais difícil, né? A gente resolver o problema do outro, querer mexer na sombra do outro é super fácil. O difícil mesmo, o árduo, né? O que realmente precisa ser heróico é encarar nós próprios, né? Mas isso também pode se tornar mais leve, né, quando nós pensamos que nós não somos de verdade essas identidades. Esse é que é o ponto também, que é o que o budismo chama de vacuidade. Porque quando nós estamos muito identificados com as personalidades, nossa, aquela personalidade não pode sofrer um arranhão, não pode, né, não pode dar uma riscada aqui no meu brilho, né? Mas nós não Uhum. somos essas personalidades. E a prova disso é você olhar a tua vida 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Você vai ver que de tempo em tempo as personalidades surgem, as personalidades morrem, né? E isso também gera muito sofrimento, lidar com essa impermanência da vida. Mas a vida é impermanente, o universo é impermanente, isso é uma lei básica do universo. E nós querermos nos fixarmos, o sofrimento vem justamente disso, de nós queremos nos fixarmos, colocar o nosso refúgio em coisas que são impermanentes. Então, por isso a meditação é um caminho, um passo super importante, porque isso é algo que tem que ser experienciado, não adianta a gente ficar aqui falando, né? A pessoa tem que ter uma experiência direta, mesmo que seja pequena, mesmo que seja superficialmente, mas aquilo já vai ser transformador. Então, quando nós estamos lá meditando, nós desligamos um pouco essas identidades, porque a identidade fala o tempo inteiro. Eu quero. Repara os pensamentos, são sempre as identidades. Eu quero, não quero, eu gosto, não gosto. A gente está sempre planejando para se aproximar do que quer e se afastar do que não quer. E sempre buscando essa felicidade condicionada, que está condicionada a fatores que são impermanentes. Então é uma trabalheira, né? Por isso que lá nas leis espirituais tem a lei do mínimo esforço, a lei do distanciamento, porque não adianta a gente se matar de cansaço nesse movimento, porque é tudo sempre transitório. Você tem um ganho, mas o ganho também é transitório. Aí, quando tem uma coisa ruim, que bom que aquilo também é transitório. Mas a gente está sempre nesse movimento. Então, quando nós experienciamos, mesmo que de leve, né, esse silêncio, onde nós descolamos um pouco dessas identidades e percebemos que esse silêncio é vivo, que esse silêncio é luminoso, cheio de energia, de vibração, e que lá sim está a nossa verdadeira natureza, nós conseguimos passar por esse processo todo com mais leveza, né? Então, por isso que o Sim. Buda falava que os fenômenos são vazios, que a nossa a própria mente, a natureza da mente é a vacuidade, porque essas identidades são construídas, são construções da mente. E justamente por isso elas são impermanentes também. E o sofrimento vem da nossa identificação com essas identidades. Por isso a gente fala, meditar não é parar de pensar, mas simplesmente se desidentificar do pensamento, né? Aquele pensamento veio, eu não preciso deixar ele me arrastar, eu não preciso colar nele, né? Eu posso soltar, relaxa. O pensamento vem,
né? O Lama Alan Wallace, ele fala, é a mente de Teflon, nada agarra. É aquela frigideirinha de Teflon, assim, novinha, que você não gruda nada. Então, essa é a prática da meditação, que conforme nós vamos adquirindo essa liberdade em relação aos pensamentos, nós vamos automaticamente nós estamos adquirindo liberdade em relação às identidades também. E aí, deixa eu só aproveitar, porque ontem, inclusive, eu resolvi liberar, dar de presente de Natal, né, as 21 meditações que eu fiz, que eu tenho gravada em 2 grupos, né, aproveitando que eu estou falando aqui da importância da meditação. Então, quem quiser, pega o link nos stories, porque eu tive tanto pedido da meditação que bugou o meu Instagram. E ele não está deixando mais eu responder. Então, eu quero avisar, porque tem gente que vai pedir o link lá e eu não vou conseguir mandar, porque ele não está deixando eu responder as mensagens. Então, já estava o link nos stories, hoje eu vou colocar de novo, aí vocês pegam direto lá, por favor. Bacana. Tem alguma forma, Eliane, depois que o pessoal que estiver assistindo a gravação, talvez no YouTube, quiser e já tiver passado, não conseguir acessar, tem como deixar algum link para o Então, quem pessoal? estiver assistindo no YouTube, geralmente eu coloco o meu Instagram lá na descrição do vídeo, né, do YouTube. Então, quando você postar no seu YouTube, você coloca lá o linkzinho do meu Instagram, é só a pessoa entrar lá no meu Instagram e acessar, tá bom? Bacana. Então, Ah, eu vou subir a gravação. mas eu posso também, eu te dou também o link do grupo também para você colocar lá, tá? Para facilitar. Bacana. Já fica aqui de sugestão para o pessoal, né, que estiver assistindo então pela gravação, né? Vamos deixar então os links. Quem tiver também interesse no meu curso aprofundado sobre a sombra, disponível na plataforma, estava na Hotmart, agora está na Kiwify. Eu vou deixar também o link para quem quiser adquirir o curso. É um treinamento de 6 horas, onde eu aprofundo bastante ali numa linha bem linear, numa linguagem bem simples. Qualquer pessoa pode fazer esse curso, não tem nenhum preparativo inicial, nenhum, todo mundo consegue acessar o conteúdo do curso de uma maneira bem simples, bem prática. Tem também aulas bônus analisando sombra no filme Soul e no filme Beleza Americana. Então, além de ter a parte, né, teórica, tem essa parte prática aqui nos filmes de forma metafórica, dá para a gente conseguir É entender um material como que essas riquíssimo. sombras, né, vão se atuando no dia a dia. Então, ficou uma linguagem arroz com feijão, né, para todo mundo. Quem quiser aprofundar também de forma gratuita, tem muito material no meu canal do YouTube, tem, né, voltando aqui de dica, a nossa primeira live que fizemos sobre esse assunto. E quem quiser uma ferramenta para poder trabalhar, porque que é a conscientização. Tem coisas que você, caindo a ficha, você já consegue mudar a sua realidade. Você já tem uma percepção, você vai conseguir assimilar. Porque nós temos milhares de personalidades. Algumas você vai conseguir resolver através de uma simples reflexão, num entendimento, talvez numa fala minha, da Eliane, ou num evento do seu dia a dia, né? Talvez você já consegue assimilar essa questão. Outras, talvez mais doloridas, vão precisar ser trabalhadas. E para isso existe terapia, né? Então, se alguém passou por um trauma ou uma situação que não está conseguindo trabalhar ela de forma mais prática no dia a dia, tem a opção da terapia, tem a opção dos atendimentos individuais, se for uma questão a longo prazo, tem a opção do acompanhamento individual. Então, todo mundo que tiver interesse aí pode me chamar no privado. E a ferramenta que eu utilizo para trabalhar tudo isso é a HQI. Esse ano ainda não vai ter tempo de criar na agenda aqui outro evento gratuito, mas a partir do ano que vem eu já retorno, a partir de janeiro, com os eventos gratuitos e online também, onde eu ensino a técnica, onde você aprende os fundamentos científicos e teóricos da metodologia e já aprende a técnica para já sair praticando, né? Então, quem tiver interesse em aprender de forma simples, direta e objetiva como lidar com os desafios do dia a dia, tem também os encontros gratuitos em plataforma fechada que eu promovo. Quem quiser conhecer sobre HQI ainda antes de chegar a esse encontro, no meu canal do YouTube também tem uma entrevista sobre HQI, onde eu expliquei de uma maneira bem arroz com feijão também, como que a ferramenta funciona, por que funciona, como que pode ser aplicada, né? Fica essa dica para o pessoal também, né? Eliane, quer dar uma dica também para o pessoal que tem interesse nos seus cursos também? Sim,
Sim, então, é só entrar lá no meu Instagram, no link, né? Lá no perfil, tem o Linktree. Aí lá tem os livros, né? Os livros também têm ajudado muito. Tenho esse aqui, que é do que eu fiz, a chave quântica, que é para o público infantil juvenil, mas os adultos adoram. Então, quem se acha muito cru na física quântica, pode começar por esse. Tem o infantil, que é o Quantum Sapeca, e tem o Quantum Primordial, que foi o primeiro que eu lancei, que é ótimo, assim, excelente. Já vou para a terceira edição dele, ele vende sem parar. É um livro maravilhoso. Então, a gente oferece isso tudo, né, Henrique, para que juntos nós possamos dar esse salto quântico, porque o despertar agora, ele não é mais uma opção, ele é quase que obrigatório, porque como você falou, infelizmente não é para ninguém sair por aí se apavorando, mas as perspectivas futuras não são muito animadoras. Nós já estamos passando aí por esse desequilíbrio do clima que já é previsto há 30 anos ou mais, e nós não tivemos a capacidade de fazer um movimento eficiente para reverter. E aí começa um efeito cascata agora, né? Porque o planeta é um ser vivo, ele vai fazer de tudo para se recuperar. E não vai ser fácil para a gente. Quer dizer, um planeta que é puro amor, pura compaixão, né? Só oferece beleza, oferece prazer, oferece comida, oferece remédio. As árvores oferecem sombra, água para tudo quanto é lado, né? Nós conseguimos criar um problema nesse planeta. Então, assim é com o nosso micro-universo também, né? Porque aí as pessoas falam, se Deus existe, por que que tem guerra? Por que que tem tanta coisa ruim, tanta morte, tanta injustiça, tanta violência? Porque nós, com o nosso livre-arbítrio, criamos essas coisas, né? Como o Exatamente. planeta aí, olha, uma fonte de puro amor e compaixão, mas nós também temos a centelha divina, né? Então nós também temos esse poder de criar e de construir. E aí, se as sombras estão co-criando para a gente, né, ao invés de nós mesmos, é esse o resultado, né? E o mal, ele não é criado, né? Ele é um distanciamento do amor. Então, Exatamente. no princípio, só existe o amor, né? O amor Exatamente. É, primordial. À medida que nós vamos nos distanciando dessa fonte, desse amor, é onde que os problemas começam a ser instalados. Então, não é é. alguém que está punindo, castigando. Por isso que é Não, um movimento é, de expansão e agora é um movimento de retração, né? De é, voltarmos para a nossa fonte. É o que a física quântica vem demonstrando hoje numa linguagem científica, o que a espiritualidade falou por muitos anos e o que é. os grandes alquimistas também falaram há milênios, né? Então, no princípio, Isso, existe. isso que você falou é muito importante, porque não existe uma fonte do mal, né? A qual. Porque Uhum. aí seria uma dualidade, né? Na verdade, não existe dualidade. É tudo uma grande unicidade no amor, que você pode chamar de Deus, que você pode chamar de consciência primordial, natureza de Buda, né? Essa é a realidade absoluta. Mas os nossos atos, né, eles trazem consequência, é o karma, né? Ação e reação. Então, os problemas acabam surgindo pela nossa maneira de andar pelo mundo sem lucidez, né? Exatamente. Essa fonte universal de amor, essa consciência cósmica, divina, Deus, tudo, todo, né? Cada um vai dar um nome para essa fonte. Ela permeia todo o universo. É como se essa fonte fosse o oceano É, e uma gota sou eu, outra é você, outra é essa é, caneta, outra é um pé de alface. Cada um temos essa essência divina dentro de cada um. Então não é, que é o que a física quântica também vem demonstrando, né, nessa linguagem, que todos nós fazemos parte de uma única fonte, de uma única base. Não existe eu aqui e o outro lá. Estamos todos inseridos dentro de um sistema.
E essa consciência, quando se individualizou, são formas dessa consciência vivenciar todas as experiências. Então, é uma forma dessa totalidade ter uma experiência através da janela dos meus olhos, Henrique. Outra através da Eliane, outra através da Ana, que acabou de chegar aqui agora, outra do João, outra através de um pé de alface. Então, são formas de vivenciar. Quando ela se desdobra, continua sendo ela mesma. Então, o que acontece? Para que ela seja individualizada, é onde que nasce a individualização, que é o ego, que é o que vai individualizar e caracterizar essa essência. Só que quando esse ego começa a se fragmentar em várias personalidades, as que continuarem... Então, ego e sombra é a mesma coisa. A diferença entre eles é que ego é a parte que põe a mão no volante e manifesta, e a sombra vai ser essa parte do ego que é reprimida e concretada. E, ao longo da existência, então, vai criando várias personalidades, e isso tudo vai fazendo o quê? Envolvendo essa essência. Aí entra o que você falou, né? A questão da identificação. As pessoas esquecem a fonte que veio e cria essa couraça desses egos, essas sombras, essas personalidades todas. Por isso que os grandes alquimistas traziam a proposta de quê? De transformar o chumbo em ouro. O que é o ouro? O ouro é a essência, é essa luz divina que está dentro de cada um. Essa couraça que é criada por cima, o que é ela? Ela é esse ser humano denso, que vira o chumbo. Então, a procura da pedra filosofal, tanto buscada pelos grandes alquimistas, era o quê? Lapidar esse chumbo para que reluza o ouro que está lá dentro. Então, não é procurar ouro lá fora, não é para o chumbo sair procurando ouro. Ele vai se lapidando, se desidentificando, né, dessas personalidades, aonde que esse ouro renasça. E nós estamos justamente nessa era agora, na época de lapidar todos os desequilíbrios que nós vivenciamos, coletamos e vivenciamos de forma desequilibrada ao longo da nossa experiência, para que essa luz, né, ela se manifeste e voltamos para a nossa fonte, né? Esse é o processo de iluminação. Então, não é buscar luz em algum lugar, é se lapidar. E nós vamos fazer isso através de quê? De autoconhecimento, terapia, reflexão, meditação. São formas de lapidarmos. Isso são formas de buscar pelo amor, né? Podemos também pelo rigor, que é colhendo todos os desequilíbrios que nós vivemos e vivenciamos hoje, seja de forma individual e seja de forma coletiva. E aí entra o que você colocou de forma maravilhosa, né? Nós estamos numa época que agora já não é bonitinho fazer terapia, já não é um luxo, né? Hoje já é uma necessidade, né? Nós estamos percebendo, se eu olhar de forma sincera para as suas questões, pode ver coisas que antes não incomodavam, hoje está gritando aí dentro para serem resolvidas. Isso tanto de questões pessoais como de coletiva. É só dar uma olhada através da janela e ver como está o mundo lá fora. Que bom, né, Henrique? Maravilhoso. Mas espero, né, que esse bate-papo, mais uma vez, tenha ajudado as pessoas. Tenho certeza que ajudou. E deixem aí o feedback, né? Coloca pra gente temas que vocês gostariam, né? Que o Henrique falasse mais especificamente, ou que eu falasse dentro da física quântica. Mas hoje nós temos essa abertura maravilhosa, né? Onde nós temos várias abordagens diferentes. Então, não tem por que ficar parado, né? Vamos aproveitar que isso é uma grande oportunidade. E nós temos que fazer valer ao máximo, né? O que nós chamamos de vida humana preciosa. Porque o que é uma vida humana preciosa? É a vida humana que é usada para essa expansão, né? Para esse autoconhecimento. Porque nem toda a vida humana tem essas condições. Infelizmente, tem pessoas que nascem em países em guerra, tem pessoas que têm doenças graves, tem pessoas que vivem no nível de pobreza, onde elas lutam tanto para ter o alimento do dia a dia que não sobra tempo para pensar nessas questões, né? Mas nós, então, a vida humana preciosa não basta ter a encarnação humana, né? É uma vida humana que ainda tem todos esses facilitadores, né? Então, realmente é muito preciosa, gente. Não podemos
desperdiçar esse momento, né? Exatamente. Então, já que o problema foi instalado, vamos utilizá-lo para crescermos com ele. Em vez de cultivar o ódio, a raiva, o ressentimento, vamos observar como podemos crescer com tudo isso. Nos ouvirmos e, primeiramente, nos amarmos. Né? As pessoas estão buscando cada vez mais ocupações externas e esquecendo de se amar. Isso faz o quê? Gera mais sombra, né? Aumenta mais os conflitos. Né? Então, agora a gente está nessa época maravilhosa também de final de ano, que é aquela época de É. reflexão. Né? Então aproveite esse momento, né? Curta com a família, que também não é só para curtir no final do ano. Né? Então trazer toda essa mensagem linda dessa vibe coletiva de final de ano para trazer para o dia a dia e levar para o ano inteiro. E aproveite essa reflexão que fica, né, essa energia coletiva de final de ano, reflita o que não te serve mais, o que você alimentou até hoje, né? Mas sem culpa, né? Sem rancor, sem ódio, porque isso te trouxe até aqui. Não necessariamente precisa te conduzir mais. Então, se você já aprendeu com isso, não faz mais sentido de levar esse problema para frente. Dá para aprender também pelo amor. Claro que pôr essas coisas na prática é lindo no papel, essas frases de Instagram, frase de folder, frases de stories, de para-choque de caminhão, é lindo. Na hora de lutar no dia a dia ali, né, é complicado. Eu sei que é complicado, eu também estou no jogo. Eu, como terapeuta, não fico aqui na nuvem flutuando, esperando o próximo cliente, né, também. Tenho minhas questões pessoais, então eu entendo a dificuldade de cada um. Né? Agora, o importante é saber que é possível. Né? Então, dá trabalho? Dá. Como também dá trabalho ter um câncer, dá trabalho ter um problema de relacionamento, dá um trabalho de ter um problema financeiro. Então, já que vamos ter trabalho sofrendo, vamos ter trabalho também buscando a solução para que desfrutamos do amor e das consequências positivas dela. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui. Fazer um convite, ainda vou fazer mais uma live segunda-feira com o Mário Jorge. Gostei desse horário de 11h30, então vou estar 11h30 com o Mário Jorge também para uma live aqui junto. Né? Então, não sei se vai dar tempo de encaixar outra live ainda esse ano, mas, de qualquer forma, ano que vem, voltamos com tudo, né, Eliane? Também conto com você aqui para outros bons bate-papos, né? Também os outros colegas também que estão sempre trazendo contribuição aqui, dividindo a tela comigo. Gostaria de agradecer a cada um que me acompanhou aí por esse ano também, prestigiou os encontros, as lives, aos clientes, né, também que fizeram curso, treinamento, quem me segue no Instagram, quem está conhecendo agora o meu trabalho também fica o convite, principalmente se tiver alguma dificuldade aí, né, o nosso papel aqui é trazer muita contribuição para que seus dias sejam cada vez mais leves e que podemos vivenciar também de forma coletiva esse amor que está disponível para todos. Né? Então, gratidão a cada um aí que privilegiou aí nosso trabalho, gratidão, querida, por estar aí, né, nessa parceria, essa amizade incrível, pela sua contribuição, por tudo que aprendi com você, tudo que pôde contribuir também. Então, muita gratidão a todos aí. Né? Eu que agradeço também, o Henrique, essa técnica maravilhosa do HQI, que eu apliquei na minha vida, né, nas minhas questões, nos meus filhos, e só tenho a agradecer. Um beijo, gente. Tudo de bom. Gratidão, gratidão. Ah, e o pessoal também pedir para o pessoal que a Edilândia colocou, queremos a continuação. Ó, já vamos deixar então para o ano que vem a parte 3. Vamos, ano que vem a gente faz a parte 3. Como Isso, lidar, pessoal. porque até o tema que eu queria colocar hoje, mas não deu tempo, de repente pode ser a parte 3. Como lidar com a sombra das pessoas que nós convivemos, né? Excelente, boa. Aí, ó, o pessoal já aproveita, já coloca nos comentários aí as sugestões, né? Provavelmente, como eu disse, na primeira vai ter parte 3, parte 4. Então, fiquem à vontade de colocar aí o que vocês gostariam de saber também dentro desse assunto ou de outros temas, né, que a gente vai estar aqui com muita boa vontade para estar fazendo esse bate-papo com vocês. Lembra de deixar um joia, um coraçãozinho, um comentário, que isso demonstra para o algoritmo que essa mensagem teve uma relevância e vamos compartilhar essa mensagem com os nossos irmãos aí, que também estão no jogo com a gente também. Então, É gratidão isso. a todos. Tchau, beijo. Até mais.